Olá, tudo bem? Eu sou Getúlio Zagreu e aqui é no Enem. E como vocês já sabem, nós vamos estudar hoje mais um pouco de filosofia. Eu decidi trazer para vocês algo que me interessa muito e eu tenho certeza que vai interessar vocês também, que é um dos maiores duelos na história da filosofia moderna para cá e que foi tão pesado o negócio que até hoje está tendo consequências e tendo um monte de repercussões em várias áreas da filosofia, em várias áreas do conhecimento. A briga que eu queria apresentar para vocês é entre o empirismo e o racionalismo. Será que vocês já ouviram falar desse negócio? O que é empirismo? O que é racionalismo? O que diabo tem a ver com isso? Né? Por que é importante a gente entender essa história? E foi para esclarecer um pouco esses assuntos que hoje eu fiz essa web aula para a gente dar uma conversada sobre isso, beleza? Então, para vocês entenderem principalmente o que é esse negócio chamado empirismo versus racionalismo, vale muito a pena entender que isso aconteceu, esse duelo aconteceu, esse embate aconteceu na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, não é à toa que está dividido em Idade Média e Idade Moderna. Quer dizer que o modo como as coisas eram, o jeito como as pessoas faziam e agiam e principalmente como elas pensavam era diferente de uma época para outra. Então, como que uma mudança aconteceu e como que uma coisa se transformou na outra? Como que o pensamento ocidental deixou de ser medieval e passou a ser moderno? Bom, a briga, né, o duelo entre empirismo e racionalismo está marcando aí a passagem de uma época para outra, de um modo de pensar para o outro, porque ele está atingindo aí uma das coisas mais importantes para o ser humano, que é o quê? O conhecimento, ou seja, como eu conheço as coisas, como as coisas me chegam ou como as coisas estão lá e como eu sei que algo é verdade ou não. Ou seja, o problema da verdade e da realidade está envolvido aí. Não é à toa que isso aconteceu naquela época, né? Vocês sabem, Idade Média, acaba toda aquela sujeição à Igreja Católica, surgem as reformas protestantes ali no norte da Europa, descobrem-se novos continentes, né? Assim como eles colocavam. E várias coisas estão mudando, ou seja, o modo como o ser humano se compreendia a si mesmo, o seu lugar aqui no mundo, gradualmente vai mudar. Mas esse gradualmente, ele pode ser questionado, não é tão gradativamente assim não. Algumas mudanças são revolucionárias, ou seja, o ser humano, que antes estava numa terra plana, no centro do universo, agora está numa terra redonda, orbitando em torno do Sol. E isso mexeu com a cabeça de muitas pessoas, isso mexeu com verdades eternas, imutáveis e inquestionáveis. E esse é um dos grandes momentos em que a filosofia volta aí na humanidade para dar aquela ajuda, dar aquela mão na roda. Por quê? Porque a filosofia conseguia, ao mesmo tempo juntando a tradição filosófica e ao mesmo tempo abrindo novas margens para novos pensamentos, ela consegue dar algum amparo, dar algumas respostas ou alguns direcionamentos, né, para as pessoas entenderem qual que é o lugar delas aí, onde é o lugar do ser humano, qual é o sentido da vida, por que eu estou aqui, por que eu não devo enlouquecer e sair queimando a cidade toda ou explodir o parlamento como o Guy Fawkes fez lá na Inglaterra em 1614. É interessante porque sempre que acontece uma grande mudança científica, o modo de ser das pessoas, o modo de ver e de viver das pessoas é influenciado. Inclusive hoje. Mas imagine naquela época, então. Antes era o centro, agora não é mais. E agora que nada mais é como eu pensava, como eu posso ter garantia de que algo é verdade ou não? Ou seja, o mundo deixa de ser um problema principal, um problema fundamental, e agora o conhecimento desse mundo, o conhecimento das coisas desse mundo torna-se algo mais fundamental ainda. Ou seja, nós estamos falando da teoria do conhecimento e de por que a teoria do conhecimento passa, na Idade Moderna, a ser a mais importante filosofia ou a base de todas as demais filosofias. Bom, empirismo vem do grego empiria, que significa experiência. Racionalismo vem do latim ratio, que significa razão. Agora, o que será que experiência e razão têm a ver uma coisa com a outra? Bom, aí vocês veem a luta do século. Do meu lado direito do ringue, entrando, pesando 120 quilos, ele, o racionalismo.
Do meu lado esquerdo entrando pesando 125 quilos, entra ele, o empirismo. Qual será o resultado dessa luta? Qual será o resultado desse magnífico embate? E quais serão as suas apostas? Ora, experiência e razão. Experiência é aquelas coisas que eu experimento, que eu toco, que eu sinto, que eu vejo, que eu cheiro, que eu sinto gosto. Ou seja, a experiência tem a ver com os sentidos, com 5 sentidos. E razão? Razão tem a ver com o quê? Razão tem a ver com racionalidade, com lógica, matemática. Coisas que eu não preciso ver, que eu não preciso tocar para saber que é verdade. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4 é verdade. Eu não preciso ir até o universo matemático para saber que 2 mais 2 é igual a 4 e isso vai ser verdade sempre. Ou, se eu soltar uma pedra, essa pedra vai cair. Isso sempre vai ser verdade. Será? Não sei, mas o hábito tem mostrado que sim. Ou seja, a razão, ela apresenta verdades universais. E a experiência apresenta verdades particulares, que é o quê? É uma coisa que eu sei pela metade. Tipo, eu sei que os beija-flores são azuis. E aí eu passo a minha vida inteira vendo beija-flores azuis. E aí eu acho que todo beija-flor é azul. E de repente, pá, aparece um beija-flor branco. E aí toda a minha verdade universal, inquestionável de antes, foi recodificada, foi modificada e foi desfeita por esse novo dado empírico. Ou seja, a experiência tem a ver com os sentidos e a razão tem a ver com a lógica. E elas duas apresentam aí uma verdade própria sobre qual é a origem do conhecimento. Uma diz que o conhecimento só existe, só é possível enquanto realidades particulares. E a outra diz que o conhecimento só é possível enquanto verdades universais. Verdades, a bem dizer, inquestionáveis, a bem dizer, apodíticas e apofânticas. Verdades que não têm que se driblar diante da experiência para ser algo verdadeiro. Ou seja, 1 mais 1 vai ser igual a 2 sempre, e isso não tenho que provar empiricamente, porque está provado logicamente. Ou seja, de um lado a gente tem os dados empíricos, que são múltiplos e que são mais próximos, e do outro lado a gente tem a razão, cujos dados não são empíricos, mas cujas frases, cujas sentenças são mais verdadeiras, porque atinam para aquilo que nós temos de mais verdadeiro dentro das nossas cabeças, que é o quê? A lógica. Então, se a gente não sabe muito bem qual que é a origem do conhecimento, e de um lado tem o empírico, do outro tem o racional, como que eu fico nessa história? É uma briga muito importante, porque os dois lados têm muitos bons argumentos. E quem está falando em nome do racionalismo? Quem está falando aí é o nosso velho amigo René Descartes. Se você quer saber mais sobre ele, clique aqui e descubra o que nós já falamos sobre ele no nosso vídeo. Além do mais, o racionalismo é aquela escola filosófica cuja base diz, de forma que você não pode contrariar, né? Porque é auto-evidente, diz que a origem de todo conhecimento, a origem de toda verdade e a origem da possibilidade de qualquer verdade, de qualquer conhecimento, é a razão. Ou seja, não se pode duvidar que 2 mais 2 é igual a 4. Não se pode duvidar que em cima é em cima, que embaixo é embaixo. Então, os argumentos lógico-racionais do racionalismo são muito fortes, não é? E contra eles não há muito como a gente questionar. Eles são, é o que está dizendo aí, não tem. Ou eu acredito que é isso, ou o contrário disso é eu virar um irracionalista, tipo alguém irracional que não sabe de nada e que fica falando blá blá blá. Então o racionalismo é muito forte. E por muito tempo ele continuou sendo, né, a única forma de pensar conhecimento, de pensar a filosofia do conhecimento ali naquele contexto. Até que surge o nosso amigo lá na Escócia, David Hume, que é esse moço aí, bonitinho. Quem é David Hume? Ao contrário do que dizia o cartesianismo racionalista, né, que falava penso, logo existo, ou a razão precede o conhecimento, David Hume fala que não é possível fazer essas afirmações. Não é possível fazer afirmações sobre a universalidade do conhecimento ou sobre a imutabilidade das coisas. Na verdade, a grande base contrária do que Hume está dizendo é que não é possível dizer que A
conhecimentos universais. Não é possível dizer que há verdades inquestionáveis ou eternas. Inclusive, a única coisa que nós podemos saber, ou que podemos falar da realidade, é o que os sentidos nos mostram. Tipo, as verdades matemáticas, elas certamente têm aí alguma lógica, mas a gente não pode impunemente tirar a lógica matemática e aplicar ela ao mundo real e às coisas do mundo, como o Descartes fez. Assim, o Hume está falando que existe uma razão matemática, e essa é lógica, mas que ela não é útil e nem serve para universos ou realidades fora da matemática. Ou seja, ciência, navegação, medicina, botânica, todas essas ciências, todas essas coisas não são apropriáveis ao método matemático ou geométrico, como queria o Descartes. Então, o Hume está meio que desfazendo aí a premissa de trabalho do Descartes. Não é a matemática que vai salvar todo mundo. A gente tem que ver que existem outras lógicas e outras formas de conceber a realidade. Tipo, a gente acreditou até hoje que todos os homens são mortais por causa do silogismo aristotélico. Mas se existir apenas um homem que não seja mortal, toda a verdade aristotélica universal vai estar por um fio e não vai servir mais para nada. Gente, eu sei, isso é um absurdo dizer que vai haver alguém imortal. Mas não se trata de ficar parado pensando sobre o absurdo de uma hipótese. A questão que o Hume está falando é, não importa que eu tenha falado uma frase universalmente, por exemplo, todas as nuvens são brancas. Porque até hoje na minha vida todas as nuvens que eu vi foram brancas, logo todas as nuvens são brancas. Ou seja, vocês percebem que entre a premissa e a conclusão do argumento tem um salto que é muito difícil de completar. Ora, tudo que eu vi até hoje nas nuvens foram nuvens brancas. Logo, todas as nuvens são brancas. Não é possível afirmar algo universalmente, dar esse salto, sem que eu não tenha testado universalmente todas as coisas. Ou seja, no fundo, é uma questão entre dedução e indução. O método do Descartes, o método cartesiano, ele é dedutivo. Ele impõe verdades universais e aí o mundo é que se vire para se adequar a essas verdades. E o Hume usa o método indutivo. Ele coloca verdades particulares e tem verdades particulares mais ou menos verdadeiras, né? Mais ou menos provisórias, até que algo mais verdadeiro apareça, até que algo mais verdadeiro aconteça. Então, a diferença básica entre o racionalismo e o empirismo, nessa luta gigante e bacana, é que eles usam métodos de conhecimento totalmente diferentes, que seguem direções opostas diante do conhecimento. Um fica parado, criando verdades lógicas e a partir dessas verdades lógicas adequando o mundo a elas, e o outro sai em busca do mundo e catando verdades particulares, verdades pontuais, verdades passageiras, que são, em certo sentido, mais verdadeiras do que as universais, mas que não conseguem, né, criar um edifício do conhecimento que seja sólido o suficiente, não conseguem criar uma lógica universal. Ou seja, entre um universalismo que não leva em conta as particularidades e entre particularismo que não consegue criar a partir daí um novo universalismo, cria-se, né, esse grande vácuo de conhecimento em que o conhecimento perdeu toda a fundamentação e toda a sua validação. E isso é muito complicado, porque, olha, a gente está falando aí de questões que dizem respeito à civilização, mas também à vida do dia a dia das pessoas. Ou seja, se eu não sei mais o que é verdade ou de onde vem o conhecimento, como é que eu vou fazer as coisas no meu dia a dia? Ok, talvez isso não aconteça dessa forma. Mas a questão é que o modo como nós vemos o mundo, o modo como o mundo nos chega, influencia diretamente o modo como nós fazemos política, o modo como nós acreditamos, o modo como nós vamos à escola. Ou seja, toda a nossa visão de mundo é influenciada pelas nossas descobertas. E se a gente não consegue fazer com que a nossa visão de mundo se harmonize às nossas descobertas, surge aí um problema. E essas crises da razão, né, levam a novas necessidades. A crise da razão entre Descartes e Hume, entre racionalismo e empirismo, é muito grande e nós veremos, né,
para o futuro, como que essa questão, essa batalha se resolveu. Vamos falar rapidamente sobre Hume para entender qual que é a base filosófica dele. Enquanto Descartes é racionalista e cria no pensamento de penso, logo existo, a base de todo o seu pensamento sobre o conhecimento e sobre a filosofia, o Hume fala de ideias e impressões. O que são ideias e impressões? Ele fala que não podemos falar em algo como razão, não podemos falar em algo como universo ou universais. Tudo que nós temos são impressões, que são as coisas que nos chegam, que são as coisas que nos tocam. E depois dessas impressões, o que nós temos são as ideias, que são as coisas que essas impressões deixaram na gente. Ou seja, se eu passo frio, porque eu entrei no congelador, ou se eu passo calor, porque eu fui a Limoeiro do Norte, que é a minha cidade, é muito quente, eu estou experimentando ali o calor, o frio, como impressão. Mas depois que passou o calor, passou o frio, e eu estou tranquilo, estou tomando água de coco lá em Jericoacoara, estou lá em Guaramiranga, tomando um vinho, e aí eu me lembro daquele frio, me lembro daquele calor, essas coisas não são mais impressões, são ideias, né? Que são coisas que as impressões me deixaram. E a partir dessa base aí, entre ideias e impressões, o Hume começa a construir o experimento filosófico dele, que impõe a seguinte lógica. Não podemos tecer verdades universais. Não podemos dizer ou afirmar que todas as coisas acontecem por causa de uma causa, que uma coisa causa a outra. Na verdade, tudo que nós podemos verdadeiramente dizer é que nos habituamos a uma sequência de fenômenos, nos habituamos a uma ordem das coisas que não é necessariamente a ordem, ou seja, não é necessariamente a coisa verdadeira, mas é aquela a que nós nos habituamos. Então, o hábito é basicamente a linha que liga todas, né, as experiências e todos os fenômenos que o ser humano vê e experimenta. Ou seja, o hábito de que todo dia na nossa vida nós vimos o sol nascer e se pôr, não cria a verdade universal que o sol sempre vai nascer e sempre vai se pôr. Mas, porque ele aconteceu há milhares e milhares de anos, repetidas e repetidas vezes ao longo desses milhares e milhares de anos, criou-se a verdade que o Sol sempre nasce e de que ele sempre se põe. Mas nada impede que um asteroide exploda a Terra e aí não tenha nem Sol, nem nascimento, nem pôr do Sol. E aí, para o Hume, a experiência precede todo o conhecimento. Diante disso, vamos dar uma olhadinha aí no nosso resumo que fala em empirismo, racionalismo, experiência, conhecimento. O que tem a ver tudo isso? Porque o empirismo, sendo uma herdeira da palavra grega empiria, acredita que toda experiência é a origem de todo conhecimento. Ou seja, todo conhecimento é originado a partir da experiência. Já racionalismo, que vem do latim ratio, significa que todo conhecimento tem origem na razão e não fora dela. Tudo que vem depois não importa, mas a origem do conhecimento para o empirismo é a experiência e para o racionalismo é a razão. Como agora conciliar essas duas visões de mundo tão diferentes? O maior representante do empirismo é o David Hume e o maior representante do racionalismo é o René Descartes. Claro que os estudantes de filosofia de todo mundo que estudam Hume e Descartes não vão concordar comigo, e eles têm todo direito, mas para razões didáticas, nós acreditamos nesse exato momento que esses filósofos de tendências totalmente diferentes expressam da maneira mais requintada possível os limites do pensamento deles. Recapitulando, o racionalismo acredita que a origem de todo conhecimento é a razão, o empirismo acredita que a origem de todo conhecimento é a experiência. Entre eles dois há um vácuo gigante porque os dois adotam métodos de conhecimento particularmente diferentes, ou seja, o universal, para o racionalismo, o universal precede o particular e para o empirismo, o particular precede o universal, se é que é possível falar em universais. Sabendo de tudo isso, tudo que nós acabamos de falar, tudo que nós vimos, que tal resolver uma questão do Enem? Tadã? Tadã. Texto 1. Do Enem de 2012. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência
nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez, diz René Descartes nas suas Meditações Metafísicas. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Olha, o Descartes está falando que a gente tem aí que desconfiar dos sentidos. E o Hume está dizendo que sempre que uma ideia parecer mais ou menos enganosa, basta lembrar do que ela significava, né, para o sentido. Se eu não encontrar uma conexão rápida e verdadeira entre um sentido e uma ideia, significa que essa ideia não é verdadeira. E aí eu posso suspeitar dela à vontade. Gente, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, ou seja, comparando esses dois autores, o que eu posso concluir? A. Defendem Descartes e Hume os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. E D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Muito bem. Vamos dar um tempo para vocês agora marcarem aí o item que vocês acham que é verdadeiro. Não precisa riscar o computador, gente. Pronto? Já pensaram? Então, se você marcou o item de E-falante, vocês acertaram. E por que é o item E e não nenhum outro correto? Vamos dar uma olhada neles agora? Olha, gente. O item A fala de defender os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Essa frase seria verdade se a gente estivesse falando apenas do Hume. Porque o Descartes não defende os sentidos como um critério originário para um conhecimento ser legítimo ou não. Na verdade é o contrário. O Descartes acha que os conhecimentos são enganosos. O Descartes acha que os sentidos são enganosos para quaisquer conhecimentos. B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Ora, se eu estivesse falando aí do Descartes, talvez fosse mais ou menos verdade, mas, né, como vocês viram, Hume acredita que é necessário, sim, duvidar das ideias, comparando-as aos sentidos. Então, o item B está errado também. C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Gente, o criticismo é assunto para depois. É uma coisa que só vai surgir depois que essa luta acabar, mais ou menos. Depois que o racionalismo apresentar seus argumentos, seus prós e seus contras, depois que o empirismo também apresentar seus argumentos, seus prós e contras, vai daí surgir outra tendência que é o quê? Não aceitar pensamentos ou verdades sem criticar eles, ou seja, sem aplicar uma lista de critérios para esse pensamento. Daí é o criticismo. Então, o Descartes e o Hume não são representantes do criticismo. Como a gente viu no vídeo, Descartes é racionalista e o Hume é empirista, tá? E o item D, concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Ora, nem o Descartes nem o Hume estão falando que o conhecimento humano é impossível, muito menos em relação às ideias ou aos sentidos. Então, talvez para o Descartes o conhecimento seja impossível pelos sentidos e talvez para o Hume o conhecimento humano seja impossível para, pela razão. Então, não dá para colocar os dois assim numa mesma caixinha. Então, a gente excluiu os itens A, B, C e D e sobrou o item E, que fala que Descartes e Hume atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento, que de fato é o que acontece. O Descartes atribui ao lugar da razão a origem e o Hume atribui ao lugar da experiência a origem do conhecimento. Portanto, esse é o item correto. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com os seus amigos e até o próximo.